Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a nossa aula de ciências e a nossa aula de ciências hoje é da página 52 até a página 58. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o cerrado e sobre uma retomada, a gente vai fazer uma retomada das tribos que vivem lá na Amazônia. Tudo bem? Na página 52, a gente tem um texto que é Vamos Falar Sobre. O título do texto é A Cultura Caiçara mistura tradições de índios, portugueses e negros. Vocês irão fazer a leitura desse texto, vocês irão usar o marca-texto para grifar as palavras principais, vocês vão grifar as palavras desconhecidas. E logo após, e eu quero que vocês façam a leitura e grifem ou escrevam o que vocês acharem interessante. Na nossa aula online, eu irei conversar com vocês sobre este conteúdo, sobre esse texto, ok? Logo abaixo, na página 52, tem 2 exercícios. E esses exercícios, ele fala no primeiro. Você acha que ser caiçara é sinônimo de nascer no litoral? Então, com base na leitura que vocês fizeram, vocês vão responder a número 1. E aí, eu quero que vocês também respondam a número 2, que é: a maioria da população brasileira vive nas grandes cidades, longe dos ambientes naturais, como as florestas. Ainda assim, você acha que há algo que essas pessoas possam fazer para preservar esses ambientes? Dê exemplos. Claro que sim. Claro que a gente, mesmo vivendo aqui na cidade grande, em Goiás, e a floresta sendo lá na Amazônia, como que nós podemos preservar esse ambiente? Consumo consciente, o consumo consciente daqueles materiais que são feitos de que? Produzidos através da árvore, que é o látex, a folha do papel. Então, o nosso consumo consciente aqui faz com que lá na Amazônia seja sentido, porque se a gente usar com livre demanda, sem pensar nas consequências, pode acontecer o quê? A falta do material, a falta da árvore, a derrubada de várias árvores. Então, sim. Então, respondendo a número 2 da página 52, nós vamos lá para a página 53. Agora é com você. 1. Na Amazônia vivem vários povos indígenas que são os maiores conhecedores dos animais e das plantas da região. Nas fotografias que tem 1, 2, 3, 4 fotografias a seguir de 2010, você pode observar um pouco da vida dos indígenas do povo Santerê Marroê, que vivem na zona rural da cidade de Manaus, no Amazonas. Na primeira imagem, a gente vê um índio e uma índia andando no bote no rio. Na segunda, nós vemos o artesanato. Na terceira, uma mãe dando banho no filho no rio. Na outra e última, as crianças brincando. Quais são as atividades mostradas nas fotografias? Aí vocês vão descrever. De que maneira eles mostram a relação dos indígenas com a natureza? Quais são as atividades? Primeiro, eles usam o quê? Meio de transporte, que é através de o quê? De uma canoa. Por onde? Por um rio. E o segundo é o quê? Um artesanato. Feito de quê? De fibra. E essa fibra vem de quê? Das árvores. É uma fibra natural. O outro, o banho de quê? De rio. Como que eles utilizam a natureza? Para tomar banho. E é o quê? As crianças que estão brincando livre na natureza. Aí vocês vão responder, sem esses elementos naturais, seria possível realizar essas atividades? Não, né? Então tá. Depois da página 53, nós vamos para a página 54. Lá na página 54, tem o mico-leão dourado estava desaparecendo da Mata Atlântica, quando as pessoas que fazem parte de um programa de preservação começaram a criar esses animais em cativeiro para depois soltá-los na mata. Observe no gráfico o que aconteceu com a produção de micos-leões dourados
durante 10 anos de existência do programa. Então, vocês vão analisar o gráfico e vão responder as questões. Em 1887, nasceram mais mico-leão-dourados em cativeiro na natureza. Aí vocês vão analisar os de verde claro nascidos na natureza e o de verde escuro nascidos no cativeiro. E vão responder. Lembrem-se de resposta completa. B. Você acha que o programa ajudou a aumentar o número desses animais na Mata Atlântica? De que maneira? Vocês vão responder se sim, se não. Todas as questões serão respondidas de acordo com o gráfico. Analisem o gráfico, olhem as cores diferentes, analisem as legendas, ok? Na página 55. Na sua opinião, vale a pena aplicar o dinheiro e ocupar pessoas na recuperação de uma espécie ameaçada de extinção? Lembra que a gente trabalhou lá na cadeia alimentar que sem um animal a cadeia alimentar fica o quê? Desequilibrada. Então, vale a pena investir dinheiro, tempo, lugar para trazer de volta uma espécie que está ameaçada de extinção? Lembra? Claro que vale. Porque é o equilíbrio da cadeia alimentar. E todos os animais são necessários para quê? Para fazer parte da natureza. Tem como se todos os micos-leões dourados morrerem, ele se alimenta de alguma coisa e esse alguma coisa vai ter o quê? Vai começar a proliferar muito. Então, vai ficar o quê? Desequilibrado o ecossistema. Então, vale a pena. Elabore uma resposta bem legal, completa. 3. Leia o texto abaixo sobre o conceito de serviços ambientais. Dando continuidade, nós iremos fazer a número 3 da página 55. Leia o texto abaixo sobre o conceito de serviços ambientais. Os serviços ambientais e as funções ecológicas desempenhadas pelas florestas são ainda pouco compreendidas e, por isso, acabam não sendo valorizadas pelas pessoas, especialmente pelos habitantes das cidades, que não veem ou sentem a biodiversidade em suas vidas. São exemplos de serviços ambientais a regulação do ciclo da água, a purificação do ar, a proteção contra a erosão, a polinização das culturas e reciclagem de dejetos, a regulação do clima. A esses serviços prestados pela natureza gratuitamente que permitem a manutenção da vida e a nossa sobrevivência. Damos o nome de serviços ambientais. Pense no seu dia a dia. Você conseguiria identificar a presença de serviços ambientais? Dê exemplo. Podemos citar inúmeros produtos que são produzidos através do quê? Das matérias-primas. Quais matérias-primas? As matérias-primas que fabricam as fibras, o látex, resina, celulose, óleos, gomas, remédios. De onde vêm esses materiais, esses resíduos? Vêm de onde? Do ambiente, da floresta. Então, nós usamos o quê? Essa borracha, ela é feita de quê? De látex. Então, ela é um serviço o quê? Ambiental. Ela veio do ambiente, do meio ambiente. Outras que são propiciadas pelo meio ambiente, a pesca, a caça. Então, nós, sim, mesmo na cidade, nós usamos os meios ambientais, ok? Elaborem uma resposta, deem exemplos. Agora, nós iremos estudar na página 56 o nosso bioma. Qual que é o nosso bioma? Quem respondeu se errado tá, correto. Vocês irão fazer a leitura da página 56, que vai falar sobre o quê? Sobre o nosso bioma. O cerrado está localizado aonde?
no Brasil Central. Se a gente olhar lá no mapa, onde que tá Goiás, onde que nós estamos? No centro. E ocupa cerca do que? 22% do território brasileiro, que compõe junto com a Caatinga, que são chamadas savanas. Então, o Cerrado e a Caatinga, eles compõem 22%, que é chamado savanas. Vão pesquisar o que... Ler aqui, desculpa, na página 56, o que é savana. Savana é uma região plana, coberta por vegetação de arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Vocês vão observar as imagens aqui das plantas, que ó, na primeira tem a paisagem do cerrado, as características das montanhas. Na imagem de baixo, vocês vão ver sempre viva ou chuveirinho, planta que atinge 90 centímetros de altura, então não é uma planta grande. Na outra, vocês vão ver as palmeiras da espécie de buriti, crescem até cerca de 30 metros. Vocês vão observar e vão me dizer qual a impressão que você tem do cerrado. Vocês já foram em algum lugar, quem vai em fazenda aqui em Goiás, vocês já pararam para ver como que é o nosso cerrado? Já pararam para ver, identificaram com alguma dessas imagens aqui, quando vocês viram? Então, na página 56, traz alguns animais. O animal que toda vez que a gente fala cerrado, primeira imagem de um animal que vem na nossa mente é o lobo-guará. Toda vez que eu penso em cerrado, eu lembro do lobo-guará. Por quê? Ele remete à imagem de um animal do cerrado. Sim, eu acho que todas as vezes, quando vocês começarem a compreender, a entender, vocês vão ver que cerrado e lobo-guará é uma imagem que está ligada. Então, lobo-guará, nós temos o primeiro quadro, a arara vermelha e a ema. Eles são animais típicos e característicos do cerrado. Dando sequência, tem uma época que chove no cerrado. O cerrado se cobre de pequenas e delicadas flores de muitas cores. E o clima em setembro, ele é seco. Então, começa agora em abril, até setembro, começa o clima seco. As chuvas são moderadas nos demais meses. Mas como tem essa mudança climática, a gente não pode dizer que a chuva é moderada, porque a gente nem sabe mais quando que chove, quando que não chove, quando é para parar de chover ou quando é para continuar chovendo, por causa do quê? Do desequilíbrio ecológico. Lembra? Temos também outros animais no cerrado. Alguém sabe me dizer quais são os animais que nós temos no cerrado? Vou dizer. Tamanduá, a capivara, que nós vimos ela lá no ecossistema, lá na cadeia alimentar. O tamanduá-bandeira, a anta e a ariranha. A ariranha, ela nada. Ela aparece, depois vocês pesquisem o que é uma ariranha, que não tem a imagem dela. E aí, me contem também se vocês acharem alguns outros animais que são do cerrado. Perguntem os pais de vocês, mas agora o que eu tô lembrando são esses, ok? Agora nós vamos para a página 58. Na página 58, nós podemos ver na primeira imagem que há o quê? Uma queimada. Essa queimada, por quê? Na época das secas, é comum a ocorrência de queimadas, muitas vezes de forma natural, por meio de raios. No entanto, a maioria das queimadas atualmente é provocada pelo ser humano e muitas fogem do controle. E essa queimada, o que ela prejudica? O bioma. Por quê? Se tem uma queimada, os animais que vivem aqui também vão morrer. E vai ter o quê? Vai ter um descontrole de animais e vai o quê? Prejudicar a fauna e a flora e vai ameaçar o bioma. Então, essas queimadas, elas não são legais para o meio ambiente, porque o bioma fica ameaçado. Os animais que ali vivem,
Aí, todo ano, na época da seca, muitas queimadas como essa, em Alto Paraíso. Alto Paraíso tem um parque, fica perto de Brasília, que é a divisa de Goiás com Brasília. Foge ao controle e constitui uma ameaça ao cerrado. Essa foto aqui é de 2016. Nós podemos ver os bombeiros lá trabalhando. E aqui embaixo, nós hoje, o cerrado, ele tem um grande, eu não vou dizer inimigo, porque ele também gera benefícios. Mas aqui na nossa região, nosso bioma, nós temos a agropecuária. É preciso plantar, é preciso produzir, é preciso, por quê? Porque nós nos alimentamos da agropecuária. Mas tem pessoas que não conseguem separar no cerrado uma parte para produção e a parte de conservação. E essa parte de conservação às vezes fica mínima e a parte de produção fica maior. Então, é errado plantar? É errado produzir? Não, não é errado. Só que tem que ter o quê? Consciência. Consciência de que tem que deixar uma parte do bioma. Então, o nosso bioma, o cerrado, retomando, ele é o segundo maior bioma do Brasil. Ele tem uma das maiores biodiversidade de animais. Lembra que lá na Amazônia tem várias espécies. Então, primeiro é a Amazônia e o cerrado também tem várias espécies. Então, ele tem árvores retorcidas, com raízes longas, árvores pequenas, com arbustos. Nós também aqui o nosso livro não traz, mas nós temos uma fruto, uma árvore muito conhecida no cerrado, que é o pequi. Então, o pequi é um fruto típico do cerrado. Alguém já viu uma árvore de pequi, como que ela é? Então, o pequi é um fruto típico do cerrado. Após a leitura da página 58, nós iremos encerrar e na próxima aula nós iremos passar para a caatinga, mas hoje nós iremos realizar as páginas 18 e 19. Nós iremos fazer a página 16 e 17 do caderno de atividades. Desculpa, maestra, aí, porque a maestra abriu na página errada. 20. Você sabe quem são os ribeirinhos? Leia o trecho do texto a seguir que caracteriza essa população. Aí tem um texto falando sobre os ribeirinhos e a questão A. Cite uma característica da Amazônia que explica a presença desses povos. Então, vocês vão falar, o que são ribeirinhos? Ribeirinhos são pessoas que vivem à beira dos rios. Vocês vão dizer por que a Amazônia tem uma... Qual característica a Amazônia tem que essas pessoas vivem na beira desse rio? O que a gente estudou lá na Amazônia? Se tiver dúvida, volta lá no livro. B. Qual é a importância dos rios para a população ribeirinha? Para que serve o rio? O rio funciona como o quê? Como transporte, como fonte de alimento e fonte de renda, porque de lá eles retiram os peixes para alimentar a família, os peixes para vender. Então, o rio serve para quê? Para transporte, para renda e para alimentação. 21. A cultura caiçara surgiu principalmente da troca de saberes entre indígenas. Lembra que nós lemos lá? Colonizadores portugueses e africanos que ocupam áreas próximas ao litoral. Que bioma ocupa grande parte do litoral brasileiro? Vocês vão dizer qual que é o bioma? Tá lá. Dá uma retomada lá nos dois biomas, Amazônia e Mata Atlântica. E lê o texto dos caiçaras. 22. O lobo-guará, 22, da página 17. O lobo-guará possui boa audição e olfato, que usa para obter seu alimento, aves, roedores, raízes, algumas espécies de fruta, entre outros.
Vive em um bioma que possui clima seco no inverno, uma época em que é comum ocorrer incêndios naturais ou provocados. Escreva o nome do bioma onde vive o lobo-guará. Qual o bioma que nós acabamos de falar? Qual que é o nosso bioma? 23. As vegetações do Cerrado já recebeu o apelido de floresta de cabeça para baixo. Esse apelido foi dado ao considerar não apenas o tamanho do tronco e da copa de suas árvores, mas também das suas raízes. Explique por que o Cerrado recebeu esse apelido. Vocês vão dizer, o Cerrado recebeu esse apelido por causa do tamanho. Aqui em cima já está dando a resposta. O tamanho das suas raízes, por causa das árvores, as raízes são profundas. 24. Assinale as características que são encontradas no cerrado. Ocorrência frequente de queimadas provocadas por raios. Verdadeiro ou falso? Floração das plantas na época de chuva. Só ler o texto e a resposta está lá. Clima seco de abril a setembro. Possui a maior rede hidrográfica do mundo. Possui? Qual é o bioma que possui a maior rede hidrográfica do mundo? O que tem ribeirinhos? Então, vou marcar a resposta certa. Então, aqui termina a nossa aula de ciências. Amanhã nos veremos na aula online, na quarta-feira. Iremos corrigir os exercícios. Quero que vocês anotem as dúvidas. Quero que vocês leiam, releiam. Se tiver dúvida, pesquise. Me perguntem no WhatsApp. Olha, mestre, não entendi tal parte. Olha, mestre, fiquei com dúvida naquilo. Poderia explicar melhor isso? Então, assim, aos poucos, né? Como tá tudo novo, a gente ainda vai perdendo a timidez, perdendo, porque lá na sala a maestra fala, vocês participam. Eu tenho certeza que se lá na sala agora eu estivesse falando, alguém já tinha levantado o dedinho e falado, olha, maestra, por isso que eu vi o lobo-guará em tal lugar. Ah, maestra, quando eu fui na fazenda do meu avô eu vi isso. Então, assim, eu tenho certeza que eu teria a participação de vocês lá na sala. Então, aqui é diferente e aos poucos nós vamos adaptando, aos poucos nós vamos entendendo, vamos perdendo. Desculpa, ficou escurinho aqui, tá vendo? Essas coisinhas que vão acontecendo. Aos poucos nós vamos pegando o jeito, mas eu tenho certeza que logo, logo nós vamos nos encontrar, vamos poder nos abraçar, vamos poder dar um beijo, um abraço. Então, assim, eu tô super ansiosa para que a gente volte logo e tô tentando dar o meu melhor para vocês. Então, beijo. Caprichem na atividade, leiam, releiam, usem o marca-texto, mandem mensagem, mandem vídeo, me perguntem que eu estou aqui. Beijo para vocês, hasta amanhã, e vocês são muito importantes para mim. Beijinho, tchau, tchau.